Meus irmãos, saudações em Cristo, Pastor Sandro Fontoura, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, nesta plataforma de relacionamento. Antes de nós darmos o tema para a nossa mensagem nesse dia, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe. Acione o sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós por aqui lançarmos novos vídeos de mensagens. Dê o seu like e divulgue, propagando assim a palavra de Deus, porque nós juntos no reino nós somos muito fortes. O tema para a nossa mensagem nesse dia é Jesus e a multidão da morte. É isso mesmo, uma mensagem que com certeza falará aos nossos corações. Que Deus em Cristo te abençoe, até daqui a pouco mais, em nome do Senhor. Palavra de Deus para a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7 e versículo de número 11 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Meus irmãos, o texto que ora acabamos de ler nos fala sobre esse grande acontecimento que se deu lá em Naim, um povoado, uma aldeia que fica em torno de 40 a 48 quilômetros de Nazaré. Para quem já foi em Israel, então logo você desça do Monte Tabor, o Monte das Transfiguração, em torno de 3 quilômetros. Já estivemos lá nesse povoado, uma aldeia de pessoas simples, humildes, e lá até o dia de hoje os arqueólogos conseguiram encontrar uma casa que seria a casa desta viúva. O texto que nós observamos nos diz que logo depois, a Bíblia está querendo mostrar que antes desse acontecimento, houve um outro acontecimento de grande importância. O centurião de Cafarnaum foi ter com Jesus, um homem de influência dentro do reino de Israel, como também um homem que defendia o sistema romano e que era um cidadão de Roma. Esse centurião, ele comandava uma centúria de 100 homens, um homem de muita autoridade. Mas ele tendo um problema na sua casa, com um criado seu, e querendo resolver a enfermidade que assolava a vida deste criado, ele ouviu falar de Jesus e foi prontamente ao encontro do Cristo.
E não querendo usar da sua autoridade, do seu poder de influência, ele fala para o Cristo que não era necessário Jesus ir até a sua casa, mas tão somente bastava uma palavra da parte do Senhor. E ele acreditava que o seu criado ficaria curado. E diz a Bíblia que isso chamou tanto a atenção de Jesus, essa atitude de fé desse centurião, que ele falou que nunca tinha visto em Israel um homem com tanta fé. E ele disse a esse centurião: pode ir de volta para a tua casa, porque teu servo ficou curado agora mesmo. E diz a Bíblia que, voltando ele até a sua casa, ele encontrou o seu criado completamente curado. Um milagre extraordinário. E Jesus, ele sai de Cafarnaum e ele tem como objetivo e desejo de ir na direção desta cidade ou dessa aldeia conhecido como Naim. E a Bíblia diz que uma multidão lhe acompanha junto com seus discípulos. A multidão quer milagre, os discípulos querem estar perto do seu Senhor. Isso é normal, isso é comum. Discípulo vive aos pés do seu Senhor porque quer aprender todos os dias. A multidão está acompanhando porque quer o milagre. Uma vez recebendo o milagre, vai embora e poucos são os que retornam. Nós temos como exemplo os 10 leprosos. 10 receberam o milagre e um somente voltou. Milagre não segura ninguém na presença de Jesus. Mas Jesus, chegando nessa aldeia, o portão daquela cidade que existe até o dia de hoje, o marco de um portão de entrada na cidade de Naim, ele, observando para dentro da cidade, ele vê uma multidão que vem saindo da cidade, e aquela multidão vem acompanhando aquela mulher que era viúva. E junto com aquela mulher vinha o seu único filho. Ela não tinha outros filhos. Ter um marido naqueles dias era ter um homem que tinha a tarefa de prover o que fosse necessário para a sua vida diária. E além de ser um provedor, esse marido seria um protetor. Ter um filho era uma garantia de ser cuidada na sua velhice. E esta mulher, ela perde o marido, ela já teve uma perca do seu cônjuge, o homem que estava do seu lado e que resolveu ter uma vida com ela. E a Bíblia não fala como o seu esposo acabou falecendo, mas a Bíblia fala que ela já tinha perdido seu marido. Na contrapartida, com certeza, essa mulher depositou todas as suas esperanças no seu filho, que era único. E a Bíblia também não fala, mas a Bíblia diz que esse jovem veio a falecer. A multidão que vem com Jesus de Cafarnaum vem acompanhando os milagres. É a multidão da alegria, é a multidão que vem dando glória a Deus pelo caminho, é a multidão que vem vendo os sinais que Jesus vem operando. A multidão que sai de dentro da aldeia de Naim para fora está procurando o endereço do cemitério. Esse trajeto que essa mulher está fazendo agora não é um trajeto desconhecido. Por aquele mesmo caminho, há pouco tempo atrás, ela já tinha passado. Com a perca do filho, houve uma comoção em todo o povoado, tanto que a Bíblia diz que uma multidão lhe acompanha. E Jesus está no meio de duas multidões, a multidão do milagre e a multidão da morte. Aquela multidão que vem acompanhando a mulher, a viúva, ela não fala nada. Ela simplesmente vem acompanhando o cortejo. Mas diz a Bíblia que no meio daquela multidão, uma mulher chorava.
E Jesus vendo-a chorando. É encantador observar a forma como Jesus consegue enxergar em meio a duas grandes multidões. Entre a multidão da morte, a multidão da tristeza, a multidão do milagre, a multidão da alegria, uma mulher chorando. E diz a Bíblia que Jesus vendo-a, ele se encheu de íntima compaixão. Ele se encheu de amor. Seu coração transbordou de misericórdia. E ele vai na direção desta mulher e ele lança uma palavra dizendo: não chores. E é interessante quando nós vimos Jesus falar para uma mulher que perdera o seu marido e que agora perdera o seu único filho e dizer para ela: não chores. Como pode alguém que tenha duas percas de tamanha grandeza ser agora confrontada por um homem que chega perto dela e olha com um olhar de ternura e de amor, e esse homem diz para ela: não chores. E ao mesmo tempo que ele proíbe ela de chorar, eles não precisam mais derramar lágrimas. Ele vai na direção daqueles que estão conduzindo o corpo do rapaz. Diz a Bíblia que ele para aqueles que traziam o corpo do menino no esquife. E ao mesmo tempo que ele para, ele se dirige ao menino e fala para ele: jovem, a ti te digo, levanta-te. Jesus vê, se enche de compaixão, consola, ele age dizendo: para, eles param, Jesus vai aonde está o centro do problema. O que comoveu toda aquela aldeia? Aquele menino. O que trouxe aquela multidão a vir em silêncio com aquela mulher? A morte do menino. Só o que me chama a atenção é que para levar para a sepultura tem uma multidão. Mas a Bíblia não fala que durante o período da perca, no período que aquela mulher esteve sozinha com seu único filho, a Bíblia não fala quantos apareceram para lhe ajudar e para lhe socorrer. Mas agora para levar para a sepultura uma grande multidão. Você sabe que eu consigo ser tocado no meu coração quando eu falo isso. Porque nós estamos cercados. Nós somos todos os dias confrontados pelas dificuldades e adversidades que a vida nos oferece. E nós vimos um número tão pequeno de pessoas que querem nos ajudar, que oferecem auxílio, que chegam do nosso lado e dizem: conte comigo. Quando você estiver passando qualquer dificuldade, eu não vou te abandonar, vou estar do teu lado, serei um fiel companheiro. Conte com o meu ombro, conte com o meu lado solidário, generoso. Você tem um amigo, você tem um parceiro, você tem um bom colega. É incrível nós termos que falarmos isso daqui em rede social, mas é uma pura verdade. Maior é o número daqueles que estão preparados para nos levar para a sepultura do que aqueles que querem nos ajudar e nos socorrer em vida. Eu sempre digo, eu não preciso de amigos depois da morte. Depois da morte não precisa você nem ir ao meu velório. Depois da morte eu não preciso de flores. Depois da morte eu não preciso de lágrimas na beira de um caixão. Eu preciso de amigos em vida.
Eu preciso de flores em vida. Eu preciso que alguém chore por mim em vida. Aquela multidão vem acompanhando ela e está levando o corpo do seu único filho, porque já tinha levado o corpo do seu marido, para o sepulcro. Porque maior é a multidão que está pronta para fazer isso. É a multidão da morte que acompanha aquela mulher na perca. Mas graças ao nosso bom Deus, que naquele momento, através do seu Filho Jesus Cristo, chega naquela cidade. O que me encanta na Bíblia é que o centurião, ele foi atrás de Jesus. Esta mulher, ela não foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás dela. O centurião de Cafarnaum chegou para Jesus e falou: eu sou um centurião, eu sou uma autoridade romana, eu tenho 100 funcionários. Aquela mulher não tinha o que dizer para Jesus, porque tudo que ela tinha, ela acabara de perder. O centurião foi com um bom discurso. Essa mulher não tinha força para falar, ela só chorava. Enquanto ela chorava, as suas lágrimas falaram muito mais que os seus lábios, porque com as suas lágrimas ela atraiu a presença de Jesus. Diz a Bíblia que Jesus se encheu de compaixão por ela. Para o centurião, Jesus falou: ó homem de grande fé. Mas Jesus não explorou a fé desta mulher. Jesus não comparou a fé dela com a fé do centurião. Ele não questionou. Ele viu que ela vinha num sinal de profunda tristeza por tão grande perca. Aonde estava o centro do problema, haveria de virar um palco de avivamento. Porque no momento que Jesus para o ato fúnebre, vai até o caixão, até o esquife, e fala para o jovem: jovem, a ti te digo, levanta-te. E diz a Bíblia que o menino, ouvindo a voz de Jesus, se assenta e começa a falar. Jesus toma-o nos seus braços e entrega-o para sua mãe. Aí diz o texto que de todos se apodera o temor. Em vez de uma multidão que vem de Cafarnaum acompanhando os milagres, e que esta multidão vem dando glória a Deus, agora é 2 multidões. O cortejo da morte, vendo o milagre, começa a abrir a sua boca e a dar glória ao nome de Deus, dizendo que agora um grande profeta havia chegado e Deus estava visitando aquele povo. Meus irmãos, o centro de todo esse problema era aquele menino. No centro do grande problema, vira o palco de um grande avivamento. Eu sou um ex-dependente químico, um ex-dependente de álcool, tive internado numa clínica psiquiátrica, num hospício. Eu era o centro do grande problema da minha família. Eu posso dizer para vocês que maior era o número daqueles que queriam me levar para a sepultura do que aqueles que queriam me ajudar. Mas o dia que Jesus chegou, o dia que Jesus viu no centro do problema o palco de uma mudança e de um avivamento. Onde havia morte, ele promoveu a vida. Quando Jesus chega, a multidão da morte tem que reconhecer a grandeza de Deus. Diz a Bíblia
que eles tiveram que abrir a boca para dar glória ao nome de Deus. Em grande número estavam levando o menino para o sepulcro. Poucos ajudaram no problema, mas para levar ao sepulcro uma grande multidão. Eu vou orar pela tua vida, eu vou orar pela tua casa e pela tua família. São quase 5.000 inscritos no nosso canal. Mas eu quero que nesta congregação virtual tu seja muito abençoado e que Deus te dê amigos em vida, pessoas que sejam parceiras, bons colegas, bons companheiros. Diz a Bíblia que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Esse tipo de amigo que não vai somente oferecer o ombro para você, mas nos momentos de necessidade vai ter coragem de colocar a mão no bolso e falar: eu reparto o meu pão contigo, com a tua casa. Eu vou orar para que o centro do problema de hoje seja o palco do avivamento de amanhã. Que Cristo chegue na tua aldeia ainda hoje. Que no meio desta grande multidão que não consegue ver as tuas lágrimas, que não consegue sentir a tua dor, Jesus chegue e Jesus faça o que ninguém pode fazer. Que Deus em Cristo te abençoe, guarde a tua casa e a tua família. Entre a grande multidão da morte e Jesus, fique com Jesus. A multidão da morte até coloca a mão no caixão. A multidão da morte até vem no velório. A multidão da morte até traz flor. A multidão da morte às vezes até liga para saber se você está vivo ou se você está morto. Porque se você está vivo, não vão te visitar. Se você tem um problema, não vão te socorrer. Eles são a multidão da morte. Agora Jesus não. Jesus, se aí onde você está hoje, você dobrar o teu joelho e falar: Jesus, eu estou sozinho. Eu não tenho a quem recorrer. Ninguém conhece as minhas lágrimas e os meus sofrimentos. E diz a Bíblia que Ele ouve a oração daquele que clama. Aquele que bate, diz a Bíblia, Ele abre a porta. Diz a Bíblia que aquele que pede e pede, Ele dá. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Entre a multidão da morte de Jesus, olhe para Jesus. O mesmo Jesus que viu aquela mulher está te vendo hoje. E o mesmo Jesus que se encheu de amor por ela, está se enchendo de amor por você ainda hoje. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Uma boa semana a todos nós. Um bom ano a todos nós. Um bom mês a todos nós. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, teus filhos, tua esposa. Que Deus guarde os nossos corações. Fique com Jesus, porque Ele é a melhor companhia.